Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 7 de dezembro de 2015, segunda-feira, mais uma semaninha de mercado pela frente. Vamos então à movimentação dos mercados. Nós temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa, hoje apresentando uma quedinha de 0,30%, uma queda leve, mas que reforçou hoje o entendimento de que as forças vendedoras estão ainda no comando do mercado. No último farol de sexta-feira, eu mencionei que apesar da euforia que a gente teve na quinta, e com o movimento de queda da sexta-feira, isso mostrava que o mercado não conseguiu realmente mudar o cenário em relação a essas questões aí de cunho político. Tá? O mercado não conseguiu engrenar uma alta. Na verdade, com o rompimento aqui do dia 30, ficou mais claro um viés baixista e esse é o viés, continua sendo. O mercado tende a buscar ainda o fundo aqui próximo a 44 mil pontos. Vai ficando até mais claro o mercado sentindo esses fundos anteriores aqui como resistência, a média e a LTA perdida. Seguimos dentro de um grande retângulo, dentro do qual temos movimentações bastante erráticas. Esse é um ponto importante frisar. Tá? O mercado deve se definir, ficar mais fácil de operar do ponto de vista swing trade, no momento que houver o rompimento dessa resistência ou o rompimento deste suporte. No mini índice, a minha expectativa para o pregão de hoje era de queda. Né? Porque o mercado vinha fechando esse gap, ficou próximo de fechar o gap, faltava um tanto. Só que ao invés de a gente ter, pelo menos no início, um pregão baixista, dando algum sinal de baixa, a gente teve, na verdade, um sinal de alta. Nós tivemos a abertura em leve queda, seguida pelo rompimento da linha d'água e acionamento enquadrado dentro do método Bizzi. Na sexta-feira, nós mencionamos duas zonas de resistência. A zona de suporte do gap aqui por volta dos 46.200, suporte esse foi rompido e, portanto, agora virava resistência, e depois a faixa dos 47.200 pontos aqui em cima. O mercado fez o sinal altista, evoluiu positivamente até o teste dessa primeira resistência, cumprindo o alvo, e depois acabou cedendo. Tem a formação aqui de um topo reflexo, e a partir do meio-dia e meio, com a abertura do mercado americano, nosso mercado se definiu para baixo. Como a gente vem mencionando, a direção que o mercado vem tomando a partir de meio-dia e meio, principalmente até 1h15, a maior parte dos dias, vem sendo a direção para o restante do pregão. Tá? Então, esse é um momento importante para a gente acompanhar no pregão atualmente. Bem, o mercado voltou a ficar abaixo da linha d'água, não chegou a buscar o alvo ainda. Minha expectativa para o pregão de amanhã seria por queda, em especial se o mercado perder a mínima de hoje, tendo como alvo a faixa dos 44.800 pontos. No mercado americano, a gente teve uma leve quedinha hoje, mas nada muito significativo. Para mim, o viés continua sendo altista. No gráfico diário, a gente está olhando aqui o gráfico diário do S&P 500 futuro. Mas vamos lembrar que, apesar de a gente ter um viés altista, a gente não tem aqui um argumento para compra no momento. O argumento para compra viria do rompimento desses dois topos aqui. A coisa que ainda não aconteceu. Mesma coisa no gráfico aqui do Dow Jones. Que tem até mais espaço, o mercado flui até o topo histórico. Mas no intraday, nós tínhamos um ponto claro. Essa era a movimentação que nós tínhamos. O mercado tinha definido essa zona de resistência aqui. O rompimento dessa zona de resistência detonaria um movimento de alta. E tínhamos esse patamar de suporte, e o rompimento desse detonaria um movimento de queda que provavelmente nos influenciaria. A abertura do mercado à vista americano se deu aqui assim. E ele acabou rompendo então o suporte, direcionando para baixo. Agora a gente pode atualizar as estruturas para cá. Este fundo do intraday é o novo suporte do mercado americano. E ele fecha uma leve recuperação. Se encaminha para o fechamento de uma leve recuperação, não fechou ainda. O viés segue sendo altista no intraday e também no gráfico diário.
Dólar. O dólar vem desenvolvendo um movimento corretivo desde a troca de contrato. Tá? Esse movimento corretivo pode ser entendido como um processo de pullback, tá? Do rompimento dessa cunha descendente, que tem conotação altista. Tá? Não anula também a barra de ignição, que foi acionada no finalzinho de novembro. E vem testando, esse movimento vem testando a média móvel de 20 períodos nos últimos 3 pregões. E percebo as sombras inferiores. Tá? Não temos aqui ainda um sinal muito significativo de reversão dessa perninha de queda, mas o dólar ganhou força hoje. A minha expectativa é de alta, tá? Mas isso dependeria da superação da máxima de hoje. Tá? Idealmente algum setup de day trade no dólar para sustentar um movimento de repique. E não chegaria a considerar esse um sinal significativo para swing trade. Tá? O ponto aqui realmente não é muito tranquilo para operações, pelo menos por enquanto. O ponto realmente decisivo seria o rompimento dessa zona aqui de resistência. No intraday, o mercado tem essa zona como resistência, poderia até cair um pouquinho abaixo da mínima da sexta-feira para bater realmente no patamar de suporte, faltou alguns pontinhos, mas não chegou a fazer isso. Tá? A gente teve até um rompimento de linha d'água, o qual não achei muito bom o sinal, a gente não chegou a operar, e me arrisquei a dizer que esperava uma recuperação do dólar, apesar de não ter indícios gráficos para isso, e realmente a gente teve essa recuperação do dólar. Tá? E agora vai deixando um pouco mais claro um cenário de retângulo, uma zona de resistência aqui por volta dos 3.809, 3.810, rompendo essa faixa aqui, seria uma sinalização de início de um movimento de zigue-zague ascendente. Ainda não ficou muito claro o rompimento da zona de resistência, então nos jogaria para cima. Próxima resistência imediata seria 3.865. O juro segue andando de lado, roçando na faixa de resistência, está com cara de rompimento, mas ainda não rompeu. Tá? Existe a operação aberta pelas recomendações do farol. E surgiria uma nova recomendação de compra, provavelmente, caso a gente tivesse o rompimento aqui da faixa de 1.850, 15.850, 15.860 agora. Okay? A expectativa é de alta. Indo para as ações, a Vale cai um pouco mais, ela já havia frustrado um sinal de trade de compra para retorno à média aqui do dia 2. Tá? Mas é difícil agora tu manter posição de swing trade vendida em Vale 5 porque ela está bem sobrevendida. Se for abrir, tem que ter muito claro como trabalhar esse stop. A Vale 5 aqui, a Vale 3 também perde um pouco mais as mínimas recentes. E a BRAP, que ainda não perdeu, se aproximou também um pouquinho mais. Se romper agora a BRAP, essa zona aqui dos 5,3, a gente pode até entender isso aqui como máximo bandeira baixista. A Petrobras, a gente mudou as linhas dela recentemente, né, e a gente consegue tirar dessa movimentação um triângulo simétrico. Não está perfeito, mas é razoável. E hoje a gente tem o rompimento desse fundinho, tá? Também o rompimento de um zigue-zague. Então parece que a gente parou com o processo de contração e agora a gente inicia um processo de expansão para baixo. Faltou um pouco de volume, mas a gente poderia buscar a operação na ponta vendedora, tá? Pelo padrão clássico aqui de triângulo simétrico. O ideal nesse caso seria operar a perda da mínima, já que o volume não foi tão significativo. A expectativa seria para um movimento de queda em busca do fundo de setembro. Tem esse suporte do gap aqui que pode incomodar, tá? Ali por volta dos R$7. Mas considerando que tem esse padrão, poderia esperar que esse patamar, a gente pode esperar que esse patamar tenha um pouco mais de probabilidade de ser rompido do que usualmente teria. PTR3 também faz o mesmo movimento, também seria o caso de operar pela confirmação, o volume não foi tão significativo. No intraday, inclusive, o papel ofereceu melhor que a PTR4, um bom trade de rompimento de consolidação, né, e rompimento de linha d'água, rompimento de suporte. Tá? E está com cara de continuar o movimento de queda. Setor cirurgia, Gerdau aciona a barra de ignição vendedor. Tá? Deve prosseguir no movimento de queda em busca do fundo de novembro, ali por volta dos R$5. CSNA ainda não acelerou para baixo.
entendam que a CSNA está sentindo um patamar de suporte por aqui assim. Tá? No intraday é esta zona. O rompimento dessa zona parece estar sendo preparado, esse rompimento. Deve detonar um movimento de queda. Então, vou ficar atentos. O viés é baixista, expectativa de queda. E os em Minas, que também se mostrava fraca. Hoje fecha abaixo da mínima esse doji. Frustra, então, aqueles que viram aqui uma oportunidade de compra retorno à média, com a qual a gente não concordou. Tá? E a expectativa é de manutenção do movimento de queda em Uzi Minas. Setor bancário, Bradesco cai um pouquinho hoje, mas o cenário não muda. O suporte mais forte continua sendo aqui em 21. Itaú também corrige um pouco. Não significa nada esse movimento. O Banco do Brasil também corrige um pouco, mas segue mantendo aqui uma ilhazinha. Já tem 3 candles. A partir agora do quarto candle o papel fica mais propenso a realmente tomar uma direção, ou perto dessas mínimas e fecha esse gap, ou rompe essas máximas, vem testar a resistência aqui em 19,25. Mas por enquanto nada a ser feito. Outros papéis que a gente pode mencionar, Arezo ameaça o rompimento dessa zona de resistência, mas com uma certa distância aqui para média móvel de 20 períodos. Se a gente olhar, na verdade, a volatilidade histórica não está tão distante assim. Seria possível até o trade. Mas o candle não é muito bonito. Se fosse para operar, o ideal seria pela superação da máxima. Mas ainda assim, visualmente fica um pouco distante. Eu gostaria de ver o papel subindo e corrigindo e tentar a operação daí na base da correção, do pullback. BBTG 11 voltou a cair hoje e rompeu a mínima do dia 25. Foi aquele dia que o papel deixou cair pra caramba. Com isso, desde a prisão do André Esteves, o banco perdeu 43% do seu valor e tem chance de cair mais, porque olha só, querendo ou não, uma visão mais clássica, tudo isso aqui era um retângulo. A gente tem uma amplitude aqui de 36%. 36%, deixa eu ver aqui, e 14 reais. Na verdade, 36% nos dá uma queda. Tá, então eu buscaria mais 36% de queda a partir do rompimento do suporte dos 24,20. Então isso dá abaixo ali dos 16 reais. Tá, então tem espaço para cair. No intraday, inclusive, a gente fez uma operação de venda nesse rompimento de primeiro movimento. E o papel fechou na mínima, com um jeito de cair mais. Essa queda pode ir longe ainda. Brasil Farma, acho que vale a pena mencionar esse lixo. Brasil Farma sofreu uma longa queda e nós vimos o rompimento aqui dessa zona de suporte no passado. Indicou uma queda. E mais recentemente teve uma nova indicação importante de queda, porque o papel fez o quê? Fez o agrupamento. Tosqueira fazendo agrupamento é sinal de porrada. Hoje o papel caiu 24,57%. E nada sugere que vai parar de cair. Braskem rompeu o topo de 2011, que era resistência em 25, andou de lado em cima dos 25, e hoje tentou o rompimento dessa consolidação. Iniciou o dia com força, mas acabou voltando, fechou com uma estrela cadente, e pode até corrigir nos próximos pregões se a mínima de hoje for perdida. Não chega a ser um papel para vender em termos de swing trade, tá? Mas é um papel para olhar no intraday. Ficou com cara de cair mais no intraday, que pode ser entendido até como rompimento falso, se o mercado vir para baixo do fechamento na terça-feira. Então pode surgir alguma oportunidade para day trade. Mas, enquanto isso, pelo gráfico diário, o viés ainda continua sendo de alta, e assim será enquanto os preços ficarem acima de 25. O milho havia nos dado uma indicação de venda pelo candle aqui do dia 3, não foi acionado na sexta-feira e hoje cai
acionando esse candle, mas como teve um candle contrário, essa venda estaria abortada. E agora a gente poderia pensar novamente em venda pela perda mínima deste candle aqui. Também ocorre com o candle de hoje a virada da média móvel de 9. Então, dentro desse padrão que é muito utilizado para o milho vai sinalizando venda. CTIP deu uma porrada para cima, de certa maneira uma barra de ignição, mas mal posicionada por conta dessa zona de resistência. O papel chamou a atenção hoje, mas a operação de swing trade aqui fica dificultada. Mas o viés segue sendo fortemente altista. Lembra que a gente tinha mencionado que a perda mínima estrela cadente provavelmente levaria uma correção para testar a base aqui do gap? A gente chegou muito próximo. A mercado acabou parando no topo de julho e agora volta a subir. A nossa expectativa é de rompimento dessa resistência. Talvez seja agora, mas como a gente fechou em cima da resistência, fica difícil de operar. Mas vale a pena acompanhar de perto no intraday de terça-feira. SC3 fez aqui uma barra de ignição, caiu um tanto, recuperou, mas dentro de um zigue-zague descendente. Agora testa a média móvel de uns períodos com um doji que sugere queda. A gente pode pensar até em venda para SC3 e a Croton também fez um bom movimento de repique, depois de uma quedinha inicial que não se prolongou tanto quanto eu imaginava. E agora até essa zona de resistência por volta dos 10,80. Perda mínima pode detonar algum movimento de queda. Mas com certeza a STC3 está mais interessante. Está mais interessante para venda. Even parece estar querendo desenhar um retângulo com suporte aqui em 13,90 mais ou menos, com resistência nos 4,35. Essa resistência é bem importante. Se houver rompendo essa resistência, vai gerar uma boa compra. O volume foi bom. Então, o papel para acompanhar no pregão de amanhã. FER 3, papel tosqueira. Rompe um patamar de suporte aqui em 1,40. Outro papel cotado no valor muito baixo. Mas que sugere continuidade do movimento de queda. Como a gente está rompendo aí, eu diria que é um retângulo. A gente tem aí potencial de ver uma queda bem significativa, trazendo o papel para as proximidades de R$1. MPLU3 sofreu uma baita numa porrada hoje. Isso aqui é uma barra de ignição, mas que não está bem posicionada por conta dessas médias, por conta dessa sombra. Então eu não chegaria a operar na ponta vendedora, mas é um papel que fez um movimento interessante. No intraday, ofereceu um rompimento de linha d'água, dificultado, claro, pela posição da média móvel de 21 períodos. Não teria feito operação, ainda assim o papel derreteu. E reparem, olhando o gráfico de 60 minutos, onde que patamar vem testar e como fecha no gráfico de 60 e como fecha no gráfico de 15. Esse é um sinal bom para um trade de retorno à média. Usando a volatilidade, era 1,6% o alvo, acima dessa máxima aqui, o papel bateu aí 1,7% de alta. Pode então haver uma recuperação amanhã. Vamos ver como é que o papel vai se comportar em relação à linha d'água. E por fim, Natura. Natura frustrou um ombro cabeça-ombro invertido. A gente teve algumas operaçõezinhas aqui. Essa aqui com sucesso, essa aqui acabou gerando stop da correção. A gente viu que o mercado provavelmente daria uma pancada na perda dessa mínima aqui. Foi o que aconteceu. O mercado respira e testa novamente essa zona de referência, uma zona de resistência. Faz uma estrela cadente. A perda mínima pode detonar então um movimento de queda. No intraday também tem uma cara interessante para uma queda, porque a gente teve mais ou menos aqui um triângulo rompido para cima. E se o mercado não alcançou o alvo, começar a voltar e passar para baixo da linha vermelha, o mercado pode acabar entendendo como rompimento falso. E o mercado geralmente costuma punir os papéis que rompem falso com um movimento importante na direção contrária. Esses então foram os papéis que mais chamaram a atenção nesse pregão da segunda-feira. Eu finalizo o farol de hoje por aqui. Uma boa noite para vocês, ou um bom dia se vocês estão assistindo isso na terça-feira. Nos vemos no próximo farol.